Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, você está aqui no canal Tapa no Shape. Esse canal a gente fala sobre como eu consigo transformar o meu corpo e mantê-lo fisicamente saudável treinando em casa. O vídeo de hoje é um vídeo atípico. Quem me conhece, conhece esse cenário aqui, sabe o local onde eu estou e eu quero dizer hoje aqui em um relato como eu consegui sair do CLT para trabalhar por conta própria dentro da minha própria casa. A minha história começa da seguinte maneira. Lá atrás, na minha adolescência, eu sempre gostei de atividade física, de frequentar academia, sempre tive esse feeling mais esportivo, né? E aí as pessoas sempre falavam, mas por que você não faz uma faculdade de educação física? Então, só que eu cresci, eu tive uma infância muito humilde, muito pobre, então eu cresci achando que fazer faculdade não era pra mim. Na minha cabeça, fazer faculdade era pra Patricinha, filhinho de papai, né? Que papai pagava a faculdade quando terminava o ensino médio. A minha não podia fazer isso. Somos 3 irmãs e assim, a minha mãe lutou para dar o básico pra gente, né? De educação, de alimentação, de higiene. Então, assim, faculdade, nossa, eu acho que não era nem um sonho para mim. Isso não era nem um sonho, não cogitava que eu pudesse vir a fazer, mas sempre gostei dessa área, né, do esporte. E aí tá, desde 2008 que eu comecei a treinar e tal, comecei a trabalhar por conta própria, ganhar meu dinheirinho. Só que mesmo assim eu não tinha condições financeiras de pagar minha faculdade. Aí os anos se passaram e tal, cá na frente, né, vamos dizer mais precisamente em 2020, o que se tornou assim um transtorno para muitos, dificuldade para muito, uma fase muito difícil que foi a pandemia, para mim foi uma oportunidade. Porque um pouquinho antes disso, eu comecei a faculdade de pedagogia, cheguei a iniciar o 5º período de pedagogia, né? Tinha passado já da metade, botei na minha cabeça, então, olha o meu pensamento. Já que eu sempre trabalhei, né, depois de carteira assinada e tal, sempre trabalhei como auxiliar de creche, trabalhei em escola, na minha cabeça qual era o meu pensamento? Então já sei, para eu cursar uma faculdade de educação física, eu já estou na área da educação, eu vou fazer uma faculdade de pedagogia, porque o meu dinheiro pode pagar, e aí quando eu conseguir, né, concluir a minha faculdade de pedagogia, eu já tenho portas abertas para dar aula. Daqui eu vou conseguir pagar a minha faculdade de educação física. E esse foi o meu pensamento. Iniciei a faculdade de pedagogia, e aí quando eu cheguei lá no início do 5º período veio a pandemia. Veio a pandemia, e aí como eu estava dizendo, o que para muitos foi assim, desesperador, para mim foi uma porta que se abriu. Por quê? O governo começou a pagar a gente ficou um ano inteiro em casa. E aí mesmo com todo aquele sofrimento, com todo aquele desespero de e se eu sair na rua, e se eu morrer, e não sei o quê, pintou uma oportunidade de trabalhar como babá nesse período. E aí eu fui com medo mesmo de ir pra rua, de encarar tudo isso, esse transtorno, essa novidade que era para todos nós, né? Eu fui. Então eu consegui fazer o quê? Eu consegui juntar o salário, que era o que o governo estava pagando pra gente CLT, e eu consegui mais o salário como babá, né? E aí eu ia pra rua todo dia lá, botava máscara e tal, tomava conta de 2 crianças. Nesse período, pra mim, foi um divisor de águas muito grande. Eu simplesmente parei e pensei assim, peraí, agora eu consigo. E foi o que eu fiz, me inscrevi numa faculdade. Nessa época também da pandemia, eu observei que assim, muitas faculdades apareceram, surgiram, ou eu que nunca nem tinha ouvido falar, né? E os valores também começaram a caber no meu bolso. Eu falei, peraí, agora eu consigo. Eu cancelei a faculdade de pedagogia, guardei ela aqui, comecei o meu sonho, comecei minha faculdade de educação física. Aí fiquei na minha cabeça, faço bacharelado, faço licenciatura. Aí eu, meu Deus, eu não sei. Já sei, vou fazer os 2. Porque eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Eu não vou concluir
4 anos de faculdade para depois fazer mais um tempo, eu vou fazer os dois, eu vou me espremer, eu vou fazer o que for possível, mas eu vou fazer os dois. Gente, foram 4 anos economizando da onde tinha, da onde não tinha. Mas eu concluí a minha faculdade, minha tão sonhada faculdade. Hoje em dia eu tenho meu diploma, hoje em dia eu tenho minha carteirinha, meu número, meu registro no CREF, que é o meu orgulho. E aí veio outro desafio, tá? Porque aí bateu na minha cabeça, tá? Agora você tem um diploma, o que você vai fazer? Aí eu tive o incentivo de uma amiga maravilhosa que lá atrás, na pandemia, a gente treinava juntas, porque online. Eu falei assim, Mari, você tá aí na sua casa sem treinar, porque as academias fecharam e tal, e eu tô aqui em casa e treinar em casa é tão chato, sozinha, né? Vamos treinar juntas? Mas, Fernanda, como assim? Por vídeo, vamos treinar juntas? E aí a gente começou, o nosso professor fazia crossfit nessa época, o nosso professor, ele colocava no grupo, né, a aula do dia, explicava, fazia um vídeo explicativo e a gente fazia em casa com o material que tinha. Aí ela, gostei da ideia. E assim foi, né, uma incentivando a outra, ficou por um bom tempo. E aí, gente, vocês me perguntam, ah, mas então você tinha todo esse material em casa? Não. Na verdade, eu não tinha nenhum material em casa. Então, precisei usar isso aqui, né? Fui pra internet, como fazer barra com material não estruturado, né? Com reciclagem. Como fazer... Dali, o YouTube vai te dando outras ideias. Então, eu tinha uma caixa improvisada para subir um banco improvisado, que era... Ainda é, porque não é aqui, mas eu ainda tenho, que é aquele puff, um baúzinho que você abre e ali dentro eu guardava meus sapatos. Então aquilo ali era o meu banco. Halteres eram 2 galões de amaciante, né? Eram os meus halteres. A barra sensacional. A barra era o cabo de vassoura. Em cada extremidade, 3 garrafas PET cheias d'água. Aquilo ali, quando envelhecia, a água começava a vazar, era uma beleza, mas foi o que resolveu durante um bom tempo. E assim foi, nem colchão eu tinha, gente. Era o meu colchão era uma... Tipo essas cangas mais resistentezinhas de praia, né? Que não é tão molinha. Era aquilo ali que era até da minha irmã e minha irmã me deu. E aí eu treinava num bequinho... acho que era 2,5, assim, compridinho, 2,5 por 3. Ali eu fiquei, ó, todo esse tempo. Eis que aí de pouquinho, aí eu comprei um parzinho de halter, passou, comprei outro parzinho, fui conquistando minhas coisinhas aos poucos, né? Eis que eu consegui me formar, né? Graças a Deus, consegui me formar. E aí essa minha amiga, ela virou pra mim e falou, olha, Fernanda... Eu não acho justo você gastando dinheiro com a sua faculdade e eu tá treinando de graça com você, porque daí então, né, a pandemia terminou e tal, e a gente não tinha mais aqueles treinos nas nossas mãos, mas quando o professor passava os treinos, eu tenho um caderno até hoje, gente, eu anotava tudo, eu tenho esse caderninho com todas as aulas anotadas lá no meu canal lá na minha página do Instagram, se você quiser dar uma olhadinha lá nos primeiros vídeos, @tapanoshape. Eu tenho tudo isso. Então lá no meu Instagram tem os vídeos e no meu caderno eu tenho tudo anotado, tudo. Aí quando o professor parou de oferecer as aulas, o grupo até acabou e tal, a vida foi voltando ao normal, a gente continuou. Eu tinha as aulas anotadas e não sei o que lá, eu fui pegando mais um manejo de como estruturar uma aula, né? Através da faculdade eu fui pegando mais esse conhecimento e aí teve um dia que eu achei a coisa assim mais maravilhosa do mundo, que se eu tô aqui hoje é por conta dela, que ela virou pra mim e falou assim, eu não acho justo eu estar treinando com você, e ela teve resultado, tá? O resultado dela foi lindo. E não tá te pagando, porque se eu estivesse em uma academia, eu estaria pagando a academia. Eu, não, Mari, mas eu não vou conseguir aceitar esse dinheiro, não sei o que. Não, Fernanda,
então eu não vou treinar. Eu falei, tá bom. Então aí ela foi a minha primeira aluna, até brinco com ela que ela é a 001. E a gente continuou a treinar. Então, enfim, ano passado eu me formei, peguei minha carteirinha, tudo bonitinho, e através dela, as pessoas se interessaram pelo resultado dela, ela foi chamando um, chamando o outro, aí eis que eu me vi dando aula em casa. Então, assim, comecei com um grupinho de manhã, um grupinho de meninas, um grupinho à noite, é onde eu estou até hoje. E assim, foi muito gratificante porque eu não imaginava que eu iria me formar e já estar, né, na área, porque é muito difícil a pessoa se formar e já estar ali na área, atuar na área em que ela se formou. E aí ficou assim na minha cabeça, tá, e agora? Porque eu tava me matando de trabalhar então de manhã, porque eu dou aula às 6 horas da manhã, eu tinha que ir para outra cidade trabalhar na escola como auxiliar de creche, e aí eu tinha que estar lá 10 horas da manhã. Então eu dava aula de 6 às 7, tomava um café da manhã correndo em pé na beira da pia, ia correndo para um banho para estar lá 10 horas, sendo que o meu tempo de casa até lá é de mais ou menos 1h20. Então vocês imaginem a correria, né? Chegava lá 10 horas da manhã, sempre gostei de chegar antes, para não chegar assim esbaforida e tal, nunca gostei de chegar atrasada. E aí eu trabalhava o dia inteiro depois de ter dado aula até 7 horas da noite. 7 horas da noite eu simplesmente corria para tomar um ônibus. E aí, porque eu tinha que estar aqui em casa 8h30 da noite para dar aula para as meninas da noite. Aí, eu não sei se eu corria mais de manhã, não sei se eu corria mais à noite, mas eu só corria, tá? Mas mesmo assim, era muito gratificante. E eu ficava muito cansada porque eu não dou aula simplesmente mostrando, explicando. Eu faço junto. Então, aquela aluna tá sofrendo, tá doendo, tá queimando, aí eu sempre falo, em mim também tá. Eu também tô fazendo, eu também tô sentindo. Então, eu treinava de manhã com elas, eu trabalhava o dia todo com as crianças, eu treinava à noite com as meninas e eu ficava simplesmente cansada pra tudo. E quando eu ia dormir, eu só apagava. Aí chegou aquela hora de eu ter que decidir. Fernanda, agora eu acho que é a hora de você pedir conta. E aí a cabeça começou a trabalhar desesperadamente. Meu Deus, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas trabalhando assim em casa? Mas eu tive que tomar essa decisão. Então fui lá, conversei, agradeci pela oportunidade, né? E pedi conta. Falei, meu Deus, segura minha mão. E fui, com medo mesmo, mas eu fui, gente. Eu tô aqui, olha, fiquei até emocionada. E eu tô aqui hoje trabalhando por conta própria, graças a Deus. Tenho as minhas alunas, tenho os altos e baixos, né? Nem sempre, nem todo mês é alto, tenho baixo, mas você tem que estar preparada. Você tem que, para eu tomar essa decisão, eu também fui guardando um dinheirinho para caso aconteça alguma coisa, eu ter ali uma reserva, eu não vou estar desamparada, eu não fiz nada de cabeçada, né? E aí também começou a surgir outras oportunidades, né, de personal, que aí vai enriquecendo um pouquinho o orçamento e tal, mas assim, essa história eu conto com muito orgulho, porque eu mesma fui a prova de que eu posso conquistar alguma coisa que eu sonhar. O meu sonho pode ser realizado, né? Claro que assim, tudo foi com a permissão de Deus, mas eu precisei me esforçar, porque às vezes a gente fica esperando cair do céu. Ah, se Deus quiser, se Deus quiser. Ele pode até querer, mas e você? Tá fazendo por onde? E aí eu fui lá e botei a minha mão na massa, ralei bastante, tá? Ralei bastante. Aí hoje, graças a Deus, eu tenho um espacinho um pouquinho maior, que se Deus quiser, e mais uma vez eu lutar para isso, eu vou melhorar um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, andando um pouquinho de cada vez, um passinho de cada vez, um degrau de cada vez, mas eu vou chegar lá. Esse vídeo é para dizer que se você sonha, se você acha que você não vai conseguir, se você acha que não é para você, não pensa assim não, tá? Porque se você botar sua mão na massa, se você ralar,
Você consegue sim. E é muito gratificante você poder olhar para trás e você falar assim, nossa, tudo isso só foi capaz porque eu me mexi. Eu não fiquei aqui me lamentando, não fiquei assim, ah, mas eu queria, ah, mas eu poderia. Eu fui lá, eu me mexi, eu fiz, eu trabalhei, continuo trabalhando, porque eu desejo muito mais do que isso aqui, né? Sou grata por isso aqui, mas eu desejo muito mais do que isso aqui. Então, gente, esse foi meu relato de hoje. Agradeço a vocês por estarem aqui, por estarem ouvindo, assistindo. Peço de coração que vocês se inscrevam no canal, que se puderem deem um like, deixem um comentário para ajudar aqui no engajamento do vídeo, porque agora também eu estou engatinhando na plataforma digital, mas meu canal já tem vários vídeos, estou buscando aí mais inscritos, né? E tô correndo atrás dessa segunda etapa. Então, peço muito, muito a ajuda de vocês. Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem, tá bom? E aí, aqui nessa parte digital, tô procurando fazer o quê? Uma live toda segunda e toda sexta, tá? Os horários só estão oscilando entre 7h30 da manhã e 9h30 da manhã. Vou começar a fazer, na verdade, uma postagem comentando. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. E de coração aqui, cheio de gratidão. Muito obrigada ao universo também. Beijo.